Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está ouvindo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre alienação parental. E já avisando, se você escutar qualquer barulhinho aí de fundo, gente, é o barulhinho da chuva, tá? Então, já peço desculpas por qualquer ruído de fundo, mas faz parte. Graças a Deus tá chovendo, a chuva é boa e que venha mais. Vamos agradecer, não vamos reclamar da chuva, não. Bom, eu recebi alguns relatos sobre alienação parental lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda, me segue lá no @podeissuoficial e mande suas dúvidas que por lá a gente conversa em tempo real, tá bom? Bom, gente, a alienação parental, ela geralmente acontece quando um pai e uma mãe se tornam, além de pai e mãe, né? Dois ex ali tentando conversar e manter uma boa convivência por conta da existência de um filho. Mas infelizmente nem sempre é isso que acontece. A gente sabe muito bem que nem todos os genitores conseguem manter uma boa relação e isso é muito triste. Independente do que aconteceu, o ideal, né, é que como pais, essas pessoas mantenham ali o respeito um pelo outro e consigam conversar para o bem da criança. Mas, infelizmente, alguns genitores ficam tentando excluir o outro da vida da criança, proibir visitas, faz as coisas sem comunicar, né? O outro genitor, o pai ou a mãe, tá sempre que possível ali criticando, desqualificando, diminuindo o maternar ou o paternar do outro genitor, né? Dificulta o contato com a criança, dificulta a convivência familiar. Então, isso é o que a gente chama de alienação parental. São abusos cometidos aí, né, no ambiente familiar, falas, comportamentos que prejudicam a criança, que afetam a criança e o seu desenvolvimento. Por quê, gente? Porque todas essas interferências, essas falas do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai, tudo isso interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente. Né? E é muito triste saber que os pais, os avós, pessoas que deveriam amar e cuidar dessas crianças, na verdade estão afetando elas psicologicamente de uma forma muito grave e irreversível. E a intenção desses ataques, né, que o pai promove contra a mãe ou a mãe promove contra o pai, é uma intenção egoísta. Porque, na verdade, fala-se mal um do outro porque sente raiva, ressentimento, ou muitas vezes deseja que o menor tenha ali uma visão ruim sobre o pai ou sobre a mãe. Quantas vezes eu já escutei, ele me fez muito mal, eu não vou santificá-lo, meu filho não pode pensar que ele é santo. E isso causa sérios prejuízos, porque a criança não consegue criar vínculos afetivos. E a gente não pode esquecer que uma criança, um adolescente, eles estão em fase de formação. Eles não conseguem distinguir e lidar muito bem com sentimentos. E é dever do pai, da mãe, dos responsáveis, das pessoas que estão ali ao redor desse menor, ajudá-lo nessa formação psicológica. E, na verdade, infelizmente, muitas vezes, o que essas pessoas fazem é criticar, é prejudicar essa criança, prejudicar de forma muito séria a sua formação psicológica. E como assim prejudicar? Só o fato de eu falar mal do pai do meu filho ou da mãe do meu filho vai prejudicar ele em quê? Bom, gente, o buraco é mais embaixo. Por quê? Existem uma série de estudos que comprovam que essas crianças e adolescentes que crescem nesses ambientes de ataque, né, entre pai e mãe, um ambiente de alienação parental, se tornam adultos culpados, adultos sem autoestima, que se sentem sempre em dívida com os pais, com as pessoas, se sentem culpados até pelo término do relacionamento, acham que foram eles quem estragaram as coisas. E aí essa criança, esse adolescente vai se distanciando, tem dificuldade de estabelecer vínculos, de conviver. É um abuso psicológico sutil, mas muito grave, praticado contra um filho. Né? São crianças e adolescentes que se culpam e que, quando adultos, podem culpar os pais por tudo que acontece de errado, porque foi isso que foi ensinado para eles, né? Eu peguei um caso uns 3, 4 anos atrás, obviamente não vou dar nomes aqui, mas era um casal que já estava há muito tempo separado
e aí tinha uma filha já adolescente, e eles resolveram oficializar esse divórcio porque o pai queria constituir uma nova família, queria casar, e a mãe não lidou muito bem com essa informação. E encheu a cabeça dessa filha, que na época era uma adolescente, de caraminholas, de que o pai não a amava, de que o pai ia construir uma outra família e esquecer dela. Enfim. E ocorre, né, que essa adolescente cresceu, virou uma adulta, e atualmente ela culpa o pai por absolutamente tudo de errado que acontece na vida dela. Por exemplo, não passou no vestibular. A culpa não é dela porque não estudou ou porque desistiu logo de começo, né? Muitas vezes não passa de primeira, tem que insistir. A culpa não é dela. A culpa é do pai, que não pagou um colégio melhor para ela e por isso ela não estava preparada o suficiente, né? Essa adolescente que agora é uma mulher adulta se relaciona e quer casar, mas aí a culpa dela não ter casado é de quem? É do pai, porque o pai não se ofereceu para pagar um casamento para ela. Então vocês conseguem entender como afeta de diferentes formas a vida desse adulto que um dia foi uma criança ou um adolescente alienado? São adultos que apresentam sentimento de raiva, de tristeza, de mágoa, muitas vezes contra esse genitor. Porque foi isso que ele foi ensinado. Ele não aprendeu a ter compaixão, ele aprendeu a odiar, a criticar, a culpar, né, o outro. São adultos que não sabem se relacionar. E tem uma quantidade imensa, tem estudos que comprovam isso, desses adultos que apresentam distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estão mais propensos ao uso de drogas, álcool, são pessoas com baixa autoestima, têm uma propensão muito maior, especialmente as mulheres, de se relacionarem de forma abusiva, porque são pessoas que não aprenderam a amar, que são pessoas que foram incentivadas e cresceram ali num meio agressivo, raivoso. Então não são ataques, não são falas inofensivas, elas geram prejuízos para uma vida inteira, prejudica o futuro da criança e do adolescente de forma irreversível, que quando adulto vai precisar de muita terapia para conseguir superar, né? Obviamente, as consequências psicológicas são imensas, mas as consequências jurídicas também existem, né? A Lei 12.318, ela foi criada justamente para tratar sobre alienação parental. E nessa lei fica estabelecido que o genitor culpado por essa alienação, que o genitor que, né, pratica esse tipo de ato, que eu já exemplifiquei para vocês, ele pode ser obrigado a pagar multa, ele pode ser chamado em juízo para tomar uma advertência, e ele pode até perder a guarda da criança, do filho, enfim. Muitas crianças e adolescentes vão se distanciando dos pais, das famílias. Como eu disse, tem a consequência jurídica, mas a psicológica é muito, muito, muito maior e mais grave, né? É um problema social, na verdade. Tanto que foi necessário fazer uma lei para isso, porque é um problema social silencioso, ele acontece dentro de casa, né? São ataques promovidos contra crianças e menores inocentes, ataques promovidos por pessoas que deveriam estar cuidando e zelando, né? Então, por favor, gente, fica aqui o meu pedido, tá bom? Não projetem a raiva de vocês nos seus filhos. Não projetem as frustrações de vocês pelo que não deu certo, pelo que não foi do jeito que você queria, em uma pessoa, uma criança, um menor, um adolescente que é inocente, tá bom? A palavra dita, ela não tem volta, tá? É como aquele velho provérbio. Sobe numa montanha, pica uma folhinha de papel em vários pedaços e deixa o vento levar. Você vai conseguir recolher todos os pedaços que você lançou? Não, né? Nunca mais. Então, não fale sem pensar, gente, tá bom? Cuide do seu filho, ajude para que ele seja um adulto psicologicamente saudável, ok? E eu falo isso porque já peguei muitos casos e não é incomum você ver adultos feridos. São cicatrizes que não saram. É uma vida inteira com aquilo guardado, muita terapia para conseguir superar, tá bom?
Então, não fale sem pensar, principalmente se a sua fala for atacar o seu filho de uma forma mesmo que indireta, ok? Muito obrigada pela sua companhia. Foi um maravilhoso prazer ter você aqui comigo. Um prazer imenso passar esses minutinhos aí com você, tá bom? Vai lá no meu Instagram e me segue, que eu tô sempre lá respondendo as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo. Peço mais uma vez desculpa pelo eventual barulho de chuva aí ao fundo. Uma boa semana e até o próximo episódio.